Itália Acontece vem trazer para você as principais e mais relevantes notícias de tudo aquilo que aconteceu no mês de maio aqui na Itália, né? Estamos no final do mês, a gente vai trazer todos os meses esse pequeno resumo de tudo aquilo que mais relevante aconteceu e que interessa a você, que tem interesse pela Itália, que tem interesse em vir morar na Itália. Então, sem mais delongas, vamos para as principais notícias, aquilo que de mais relevante aconteceu na Itália no mês de maio. A gente já vai iniciar essa rodada de notícias trazendo uma das coisas que é muito importante para você que pensa em vir morar na Itália, para você que tem, assim, ambições ou sonhos de vir reconhecer cidadania, ter uma vida nova aqui na Itália. A Itália é um país que cada vez mais, desde as eleições do ano passado, em que o partido da Giorgia Meloni, as coligações de direita venceram as eleições, é um país que cada vez mais se inclina à direita. Ué, Felipe, por que você está dizendo isso? Então, desde as eleições da Giorgia Meloni no ano passado, a maioria das eleições que vem se sucedendo, por exemplo, as eleições comunais, que são as eleições das prefeituras, né? As eleições das regiões, né? A Itália tem 20 regiões, né? Como se fossem os estados no Brasil, para trazer uma comparação. A maioria deles tem se inclinado à direita, né? Eu peguei informação aqui que hoje 14 regiões são controladas, né? São governadas por políticos de centro-destra, né? De centro-direita ou de direita. E 4 de centro-sinistra, né? Isso é um dado que já vem corroborando, né, a inclinação da Itália, indo na contramão, né, do que acontece em muitos outros países da Europa, que é voltando-se para a direita. Outro exemplo disso foram as eleições comunais que aconteceram agora no final do mês de maio, né? Muitas delas foram resolvidas no primeiro turno, com maioria de vencedores do partido de centro-destra, que geralmente ali é Fratelli d'Italia, Lega e o outro lá que eu esqueci como é que chama agora. E outras, a quantidade bem menor dos partidos de esquerda, né, da Schlein, né, que é a outra aí que veio trazendo como sendo um expoente da esquerda para combater a Meloni, mas parece que não está dando muito certo não. Das outras comunes, né, dos outros comunes, outras prefeituras de cidades em que as eleições foram para o segundo turno, também nesse segundo turno houve uma maioria esmagadora de vencedores dos partidos de centro-destra. Ou seja, depois de um longo período em que a Itália veio sendo governada por partidos de centro, centro-esquerda, desde o ano passado, com a vitória da Meloni e uma crescita, né, um crescimento, né, até que um pouco acentuado, mas crescimento, né, vem mostrando que o italiano cada vez mais vem se decidindo por votar nos partidos de direita, o que corrobora cada vez mais as ambições e os projetos desses partidos para o sistema de governo da Itália, para a aprovação dos projetos, para aquilo que é a ideia deles com relação à Itália. Foi campanha muito forte da Meloni nos temas de combate ao reddito de cittadinanza, né, para quem não tem necessidade, né? Então houve todo um recadastramento, está se fazendo toda uma política para tirar o reddito de cittadinanza de quem não precisa e focar no reddito de cittadinanza para famílias que realmente precisam dessa ajuda do governo. Outro tema que é batido muito na tecla pelo governo de direita e que a gente viu que parece que até agora não está surtindo muito efeito não. É a questão de combate à imigração ilegal, aos desembarques ali na costa da Itália, Lampedusa e tudo mais, onde milhares de imigrantes clandestinos, milhares de refugiados de origem muitas vezes incerta, sem saber se são ou não refugiados, vindo muitas vezes de países que nem em guerra estão, que desembarcam aos milhares todos os meses na costa italiana, né? Essa é uma outra campanha da Meloni que, pelo momento, ainda não vem trazendo tanto resultado, mas enfim, se você é uma pessoa que está interessada em vir para a Itália, é bom que você saiba, a Itália cada vez mais se inclinando a partidos e a governantes, a prefeitos, presidentes de regiões de centro-destra, ou seja, de centro-direita. Vamos continuar com algumas notícias rapidinhas de coisas que acontecem aqui na Itália
que muitas vezes você que está aí no Brasil não fica sabendo. Por exemplo, sabe os barcos que fazem travessia nos lagos? Lago de Garda, Lago Maggiore e algumas barcas, né, para passeios turísticos, não é nem para fazer travessia, é para turismo mesmo. Agora no mês de maio, um desses barcos naufragou, um desses barcos ali com turistas e tal. O tempo não estava legal, estava um tempo assim virando, vento forte. Mesmo assim o pessoal foi nesse barco fazer um passeio pelo lago, esse barco virou, tinha um pouco mais de 25 pessoas nesse barco, das quais 4 morreram, tá? Então esse tipo de coisa acontece aqui na Itália também. Quer ver uma outra que a gente poderia pensar um absurdo? Aluno de 16 anos esfaqueia a professora. Aconteceu ali nos arredores de Milão, uma das comunas ali vizinhas a Milão. Foram investigar o porquê desse temperamento, dessa agressão desse aluno com a professora e descobriram lá várias coisas, né? De transtornos, de bullying. Quer dizer, esse jovem de 16 anos não estava muito bem psicologicamente e mentalmente, atacou a facadas a professora, que felizmente passa bem. Teve que fazer cirurgia plástica, inclusive, no rosto, mas passa bem. Você imaginou que algo assim poderia acontecer na Itália? Né? Aluno levou uma faca e tentou matar a professora? Pois é, acontece também. Em muito menos escala do que a gente vê por aí afora, mas aconteceu aqui na Itália também. Quer ver uma outra notícia interessante, que a gente pensa que é piada? A gente conta isso falando que é piada, mas aconteceu aqui. Uma senhora foi para o hospital, problema na perna e tal, e o que aconteceu? Enfaixaram a perna errada da senhora. Você fala, Felipe, você está de brincadeira? Não, não estou de brincadeira não. Foi notícia que a gente pegou, dentre várias, que eu achei interessante trazer, para você ter noção de algumas coisas que parecem absurdas, que parece piada, né? O caso de enfaixar a perna errada da senhora, mas acontece. Inclusive, falando de saúde, a Itália continua ainda numa crise de saúde no que diz relação, né, no que diz respeito aos profissionais de saúde, tá? Médicos, enfermeiros e toda a galera ali que está envolvida nessa cadeia da saúde pública tem déficit de pessoal, tá? Inclusive, a gente está programando de fazer uma entrevista com um enfermeiro brasileiro que saiu do Brasil, veio para a Itália e já está trabalhando como enfermeiro aqui na Itália. A gente vai ver, a gente está aí com dificuldade de dias e horários, mas a gente crê que esse mês agora de junho a gente consiga fazer uma entrevista, vamos trazê-lo para ele falar de tudo, como é que foi, como é que é o processo, enfim. Mas isso aí são cenas para os próximos capítulos. Porém, esse problema da Itália com relação a médicos e enfermeiros continua. Aqui mesmo no comune onde eu moro, em Treviglio, eu e Cristine, nós estamos sem médico de família. Porque o nosso médico de família se aposentou e o comune está com carência de profissionais. Não tem médico para todo mundo, tá? E isso que está acontecendo aqui em Treviglio tem se repetido também por vários outros comunes aqui na Itália. Vamos entrar aqui agora lembrando também do grave, né, problema, das graves enchentes que aconteceram na Emília-Romagna nesse mês de maio, né? Ali continua em alerta vermelho, continua ainda numa situação de emergência, tá? Alguns dados foram de que milhares e milhares de famílias desabrigadas, gente, mas milhares, mais de 100 comunes envolvidos nas enchentes, e pelo balanço atual, até agora foram 16 mortos. Então, assim, é um grande desastre, prejuízo enorme para aquela região, prejuízo nas lavouras, tá? Toda uma produção de frutas, característica daquela região ali, foi totalmente destruída, destruída mesmo, não se aproveita nada. Então, assim, na Emília-Romagna ali, mais lá para a região de Rimini, né, mais ali na região um pouco para baixo de Imola, e naquela região ali, teve, assim, perda total de lavouras, milhares de famílias desalojadas, como eu te falei, mais de 100 comunes envolvidos e continua ainda com um estado de alerta, de emergência. O governo está tentando ajudar, né? Já escreveu ali não sei quantos milhões de euros para ajudar. Até a Ursula von der Leyen, lá da União Europeia, veio aqui para a Itália fazer uma média, fazer a propagandinha dela, dizendo que a União Europeia está com a Itália nesse desastre, enfim.
mas é politicagem pura aquilo ali. Outro dado interessante que tem acontecido na Itália nos últimos anos, talvez você tenha um pouco de noção disso, é que a quantidade de gente procurando reconhecer a sua cidadania, né, reconhecer a dupla nacionalidade italiana, vem aumentando cada vez mais. Para você ter noção, os dados mostram que em 2021 houve um acréscimo de mais de 22% no reconhecimento de cidadanias italianas. Você pensa que é só brasileiro? Não, não é só brasileiro não. Olha que interessante. Aqueles que mais reconheceram em maior quantidade foram os albaneses, né? A Albânia está aqui do lado, num pulo, numa hora de avião, você sai da Albânia e vem para a Itália. 22 mil albaneses reconheceram cidadania italiana em 2021. Seguido dos marroquinos, né? Não vou nem explicar porquê, cabe só um vídeo para falar da galera do norte da África que vem buscar melhores condições de vida aqui na Itália e outros países. Os marroquinos em segundo lugar com 16.500 reconhecimentos de cidadania italiana. Os romenos com quase 10 mil reconhecimentos de cidadania italiana. Aí, você tá vendo? Não é só você, brasileiro, que quer sair do Brasil e vir para cá buscando a melhor qualidade de vida. A própria galera aqui, ó, da Europa Oriental, Romênia, Albânia e outros países aí, que não é lá essas coisas a vida dessa galera lá, correndo para vir para a Itália buscando vida melhor, condições melhores de vida aqui. O norte da África eu não vou nem comentar. E em quinto lugar, os brasileiros. Em 2021, 5.500 brasileiros aproximadamente reconheceram sua cidadania italiana. Esses dados são referentes a reconhecimentos feitos aqui na Itália, tá? Do camarada que pega a malinha dele, sai do Brasil, vem para cá e faz o processo de reconhecimento aqui, tá? Isso não é de cidadania judicial, não. Cidadania administrativa, do cara vem para cá, mora aqui para reconhecer a cidadania. Então a gente vê aí um crescimento, né, igual eu falando aqui, de mais de 20%, né, nos reconhecimentos de cidadania italiana. Curioso isso, né? Mas Felipe, emprego, trabalho, tem trabalho na Itália? Tem emprego na Itália? Como é que eu faço? Gente, dados aqui mostram que está faltando profissionais para as áreas técnicas aqui na Itália. Felipe, você só fala de área técnica, você só fala de emprego na indústria, né? Eu falei, gente, mas é o setor que mais contrata, né? É o setor que mais contrata, principalmente norte da Itália. A gente está focando em norte da Itália aqui, que é a região mais industrializada, mais desenvolvida na Itália, e você tem aqui a demanda de vários profissionais da área técnica. Eletricistas, mecânicos, torneiros, pessoal de automação. Então, todo mundo da cadeia de logística. Então, assim, precisa de profissional? Precisa. Mas não é qualquer profissional. E aí eu tenho que dar puxão de orelha em vocês, né? Tem que saber a língua? Claro! Como é que você vai trabalhar numa empresa? O cara te pede uma coisa, você não fala a língua. Você não consegue nem passar numa entrevista de emprego, porque seu nível de italiano está aquém do mínimo que deveria ser. Então, demanda de busca de profissionais tem? Tem. Profissionais de qualificação técnica conseguem ser melhor aproveitados? Conseguem. Mas precisa ter um mínimo de conhecimento, né? Não é o mínimo básico, o mínimo exigido para aquela função, para aquela vaga, para você ser aceito. No meu trabalho lá eu vejo gente sendo aceita, cara, direto. Pessoal do Marrocos, da Tunísia, da Romênia, entendeu? Pessoal de outros países que vem para cá e muitas vezes você brasileiro tem uma qualificação muito melhor do que a deles, mas também não fala a língua, então complica um pouco. Então, a indústria tem carência de profissionais? Tem. Todos os setores, ele listou aqui mais ou menos 10 setores das indústrias aqui do norte da Itália, com demanda para profissionais, mas que tem ali um mínimo de exigência para poder assumir essas vagas, tá? E a economia na Itália, como é que tá? A economia na Itália, pelos dados, está indo bem. Pelo que a gente viu no último mês, se saiu melhor do que a França e do que a Alemanha, né? A gente não conseguiu verificar isso ainda fisicamente no bolso, não, mas os dados dizem que o crescimento da Itália nesse primeiro trimestre do ano superou a Alemanha e também a França, né? Vamos ver até onde isso vai refletir no bolso da gente. Uma coisa é certa,
já se percebe uma redução do custo do gás, né, nas contas e também da energia, né? Agora que a gente está mudando o sistema. Entrou na primavera, vai entrar no verão, o que acontece? O consumo do gás ele diminui e o consumo da energia elétrica ele aumenta, né? Seguindo aqueles ciclos, né, de primavera, verão, outono, inverno das estações do ano. Porém, já se vê que o custo por megawatt ele caiu do que era a crise de gás que foi, né, foi causada por essa guerra aí de Rússia e Ucrânia, que afetou toda a Europa, né? Parece que as coisas já se normalizaram desde o início do ano e você começa a ver agora uma queda, uma redução no preço do gás e da energia elétrica. Gente, essas foram algumas informações, algumas notícias daquilo que aconteceu no mês de maio aqui na Itália. Teve muito mais outras coisas, mas aí eu selecionei aquilo que eu achei mais interessante para você que está nos assistindo nesse momento e aguardamos o final do mês de junho para trazer mais uma vez um resumão daquilo que aconteceu de mais importante no mês de junho na Itália. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, a gente te convida a inscrever-se no canal Tende Tutto e nos seguir também pelas outras redes sociais, pelo Instagram e pelo Facebook, ok? Bacione, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!